iniciar a aula emblema da Setionei logomarca. Para isso nós vamos nos remeter ao texto da página 113 do livro Filosofia da Vida que gera milagres, volume 1. E na página 113, como eu disse, está o seguinte: este emblema, então se vocês olharem para a sua apostila, nós estamos nos referindo ao emblema que está do lado esquerdo, na parte inferior do lado esquerdo. Este emblema não foi criado através de alguma ideia humana. Vamos ver por quê, né? Quando a Setionei se expandiu na cidade de Osaka, foi fundada uma sede regional de adeptos e eleito como presidente o Sr. Kanjiro Kadoaki, um fervoroso e grande estudioso do budismo. Então aqui nós estamos falando dos primórdios da Setionei, né? Quando ela começou com o movimento e estava então aí já granjeando os primeiros adeptos. Pesquisando o budismo, ele encontrou muitos pontos de difícil compreensão, por se tratar de uma doutrina realmente complicada. Quando, porém, o Sr. Kadoaki adquiriu e leu o livro A Verdade da Vida, compreendeu muito bem a verdade pregada pelo budismo, a qual até então não conseguia entender. Ao perceber que tal livro continha palavras de Sakyamuni escritas numa linguagem moderna, foi tomado de profunda emoção. Ou seja, ele entendeu rapidamente aquele complexo de coisas do budismo que até então ele tinha dificuldade de entender no fundo do seu coração. E quando praticou a meditação Shinsokan, orou fervorosamente da seguinte maneira: Deus, se for sua vontade, faça com que eu visualize a imagem de Deus que transmitiu os ensinamentos contidos no livro A Verdade da Vida. O Sr. Kadoaki, com os olhos fechados, visualizou um azul intenso durante o Shinsokan, né? Igual ao do céu límpido, e a imagem da deusa do amor do budismo, que se chama Kanzeon Bosatsu, ou, na nossa linguagem, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. No cristianismo, Deus se manifesta com a imagem masculina de Pai do Céu, mas no budismo, o mesmo Deus se manifestou em forma de mulher como deusa do amor. O Sr. Kadoaki visualizou essa deusa segurando na mão esquerda um botão de lótus prestes a desabrochar. Por ter visto essa imagem, ele foi à minha casa, que na época ficava na vila de Sumiyoshi, hoje na cidade de Kobe, e após relatar minha experiência da visão espiritual durante a meditação Shinsokan, perguntou-me: Deus que se manifesta através da Setionei é de fato o Kanzeon Bosatsu ou o Bodhisattva que reflete os sons do mundo? Deus não tem forma, mas manifesta-se de diferentes formas de acordo com a pessoa que o visualiza. Se ele, Deus, achar que a imagem da Kanzeon Bosatsu aprofundará a fé da pessoa, manifestar-se-á como tal, respondi. Então Deus vai manifestando diversas formas de tal modo que aquela imagem que mais suscitar a fé, que mais suscitar a emoção da pessoa, a fé da pessoa, então ela assumirá aquela imagem, né? 4 anos após esse episódio, mudei-me da província de Hyogo para Tóquio. Então ele saiu, o professor Masato Taniguchi, da vila Sumiyoshi, que nós citamos, e foi para Tóquio, que todos sabem é a capital do Japão. Com o movimento centralizado em Tóquio, a Setionei começou a se desenvolver cada vez mais e pensei em criar um emblema. Então naquela época o movimento já começou a tomar um corpo e o professor Masato Taniguchi queria criar um emblema que fosse representativo do movimento da Setionei. Havia muitos artistas adeptos da Setionei, e dentre eles encontrava-se o professor Yatsuharu Yamane, eminente escultor, que é um escultor já renomado na época, e solicitado inclusive por diversos órgãos governamentais. Então o professor Masato Taniguchi solicitou a ele que ele elaborasse então um emblema da Setionei, e que simbolizasse a identidade de todas as religiões na sua essência. O professor Yatsuharu Yamane criou 7 modelos e os levou para mim. Dentre os 7, escolhi este, ou seja, esse que vocês estão vendo aí no canto inferior da apostila, do lado esquerdo, que considerei ser o melhor, e ele se tornou o emblema efetivo. Então, uma vez escolhido o emblema, ele mandou fabricar alguns, né? E mandou algumas centenas desses emblemas ao
ao presidente da Federação dos Adeptos da Seichonen em Osaka, que nós lembramos que é justamente o Sr. Kanjiro Kadoaki, né? Aquele que durante Shinsokan enxergou a deusa budista, né? E quando esse adepto, presidente de Osaka, recebeu aqueles emblemas na forma de distintivos, ele pensou, mas já vi esse emblema há muito tempo, esse emblema que está na apostila de vocês, né? Lembrou-se de que 4 anos antes, quando pedir a Deus que lhe mostrasse a imagem de Deus que se manifesta através da Seichonoye, Kanzeon Bosatsu, ou Bodhisattva, que reflete sons do mundo, apareceram usando uma coroa em cujo centro havia este mesmo emblema. Por isso que o professor Masato Taniguchi disse que esse emblema, na verdade, não foi a criação da mente humana, mas sim uma criação das altas esferas, né, dos espíritos mais elevados, ou espíritos divinos, que fizeram com que esse artista, que o professor Masato Taniguchi convidou para fazer o emblema, né, fosse devidamente influenciado ou tivesse a inspiração que surgiu e que se concretizou na forma desse emblema. Portanto, não é uma criação meramente do ser humano, né? É uma criação que vem das altas esferas do mundo espiritual. E continuando a apostila, ela vai descrever um pouco esse emblema que vocês têm, né? E para isso vou usar um pouquinho aqui do que explica o manual do divulgador. Então, o emblema da Seichonoye diz aqui, né? A parte externa, em forma de círculo, representa o sol, do qual saem 32 raios, simbolizando a luz que tudo ilumina. Que é essa parte vermelha que vocês têm no emblema. A parte interior é constituída pela lua, essa parte branca, o fundo branco, né? E no centro por uma estrela. Os 3 astros reunidos harmoniosamente simbolizam o universo. O sol, a lua e a estrela. Então, eles 3 representam a totalidade do universo. E tudo é regido por suas leis. A Seichonoye é a manifestação do mundo da realidade absoluta, imagem verdadeira, por ele criado, por Deus criado, e por esse motivo estão expressos em seu emblema o sol, a lua e a estrela. O sol representa também o Shintoísmo, que é uma religião que surgiu espontaneamente do povo do Japão, inclusive anterior ao budismo. O Shintoísmo clássico japonês venerou a deusa Amaterasu, deusa do sol. A forma circular indica a grande harmonia, isto é, o espírito que se harmoniza com todos. Então, o que é redondo é sem arestas, né? Então, consegue se harmonizar com todos. A lua representa o budismo porque este prosperou grandemente num país denominado Lua, Guashikoku, região oeste da China, e se alastrou aos extremos sul e norte do país no século II. No budismo, a lua é um símbolo com importante significado, pois Buda frequentemente ela se referia para esclarecer seus ensinamentos. Então, Buda usava analogias com a lua para explicar melhor o que ele queria transmitir. Então, ele dizia, por exemplo, pensais que a lua morre quando se esconde no Monte Shumi? Não. Ela aparentemente desaparece sobre a sombra do monte, mas sua existência é eterna. Ou então, quando a lua se apresenta no quarto minguante, não supondes que ela foi fragmentada. A verdadeira lua permanece esférica e perfeita. Assim aperfeiçoa interior a imagem verdadeira. Então, essa explicação foi muito útil para mim em determinada ocasião. Eu estava na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, quando fui solicitado pela organização a comparecer num quarto onde uma mãe estava com problemas, né? Ela estava com um filho que não parava de chorar. Não parava mesmo, por mais que se fizesse, não conseguia parar, fazer com que a criança parasse de chorar. Isso aconteceu naquele intervalo, quem já foi em Ibiúna sabe, né? Você tem a programação para os adultos e tem a programação para as crianças. Quando chega no intervalo do jantar, os adultos vão pegar as crianças, né, que estavam na sua programação própria, trazem para o quarto onde fazem o que é necessário, né? Dar banho, trocar de roupa, etc, etc. E vieram me dizer que essa mãe estava com esse problema, que a criança não parava de chorar. Bom, eu fui lá ver, né? E realmente a criança estava deitada naquele estrado onde fica o colchão, né? Chorando sem parar, a mãe impotente, de braços cruzados, simplesmente olhando aquela criança, né? Vendo aquela cena, eu perguntei para a mãe por que a criança estava chorando. E ela dizia o seguinte: a criança quer ir no banheiro, né? Tomar banho.
Aí eu pensei comigo, se fosse, podia ter resolvido já, né? Então eu falei para a mãe, leva lá e dá o banho nela, né? Mas ela falou, já levei 5 vezes, né? E ela não para de chorar. Aí eu não sabia o que fazer, né? Até o coordenador do meu lado falava assim, né? Pretor, faz alguma coisa, né? Quase que eu faço, se eu soubesse já tinha feito. Mas como eu não sabia bem como orientar, falei, então vamos levar a 6ª vez, né? Para dar banho nessa criança. E a mãe pegou aquela criança no colo, que devia ter uns 5, 6 anos mais ou menos, e levou até o chuveiro, abriu o box. Quando abriu o registro, nos primeiros pingos do chuveiro, a criança já falou, não quero mais ficar aqui, quero ir para lá, quero ir para lá. Aí teve que tirar, fechar o registro, tirar a criança, né? E a mãe com aquela criança toda ensopada, indo para lá, porque é para lá que ela queria ir. Aí chegava lá, a criança falava, não é para lá, eu quero ir para lá, não é aqui, é para lá. E chorava, chorava, chorava. No final eu disse, põe de volta lá no estrado, né? E eu fiquei vendo aquela criança chorando, a mãe também chorando pelo choro da criança, e não dava sinal que ela ia parar realmente tão cedo, né? Quando eu me lembrei desse fato aqui, de como Buda explicava os seus ensinamentos, né? Aí eu falei para a mãe, mãe, o que a senhora está vendo, esse choro que a senhora está vendo é lua minguante. Bastou falar isso, ela entendeu. Porque, como diz o texto, mesmo que a lua esteja minguante, o aspecto verdadeiro daquela lua é cheio, sempre perfeito, né? E outra, ela entendeu que como lua minguante, aquilo ia passar. Aí deu uma paz no coração, né? Porque até então a mente dela estava indo longe, eu imagino, né? Ela estava pensando já, o que vai ser meu filho, o que vai ser do futuro do meu filho, né? Como é que ele vai arrumar emprego se não para de chorar? Vai ter uma entrevista na frente do entrevistador, vai chegar na frente do entrevistador e chorar, 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 não vai sequer conseguir falar sobre suas habilidades, né? Como é que ele vai namorar, né? Vai pedir a moça em namoro, chora, chora, chora sem parar. Então ela estava ficando desesperada. Quando é que para esse choro, né? Mas quando ela entendeu que aqui é lua minguante, o que ela está vendo é uma lua minguante, portanto vai passar, e que o verdadeiro aspecto do filho dela, na verdade, é do Filho de Deus perfeito. Porque Deus não criou nenhuma criança que não consiga parar de chorar, né? Aquilo é um milagre que ela estava constituindo ali, né? Ela conseguiu criar algo que Deus não criou, né? Mas quando entendeu que a lua é minguante, que aquilo é a representação da lua minguante, a sua mente se voltou ao natural, né? Então, quando a mente da mãe volta ao natural, isso dá reflexo imediato na criança. Aos poucos, aquela criança realmente parou de chorar, porque sentiu a vibração de tranquilidade da mãe, e por consequência também parou de ter razões para ficar chorando, né? Fez os últimos sniff, deixou-se enxugar, trocou, pôs o pijama e foi dormir. Depois encontrei com essa mãe no refeitório e perguntei, o que aconteceu, né? Ele já está dormindo, né? Então tudo voltou ao normal, vamos dizer assim, né? Mas tudo isso foi através desse ensinamento que Buda usa, né? Usa a lua como analogia para explicar que, mesmo que você veja uma criança chorando, na imagem verdadeira ela está sempre perfeita, né? E essa mãe entendeu rapidamente quando eu falei, lua minguante, né? Então é bom a gente estudar essas coisas também, né? Porque alguma hora vai surgir a necessidade de aplicar esse ensinamento. Note-se também que a lua tem o formato de cruz gamada, com as pontas direcionadas para o sentido horário. Atualmente, a cruz gamada é adotada como símbolo do budismo, com as pontas direcionadas para o sentido anti-horário. Antigamente, tanto fazia para um lado para o outro, né? A Seitō-Nei usa a cruz gamada com o giro no sentido do movimento dos ponteiros do relógio, ou seja, no sentido horário. O horário é assim para vocês, né? Porque representa a direção correta. O lado esquerdo avança, quando o lado direito recua. O direito representa a força feminina negativa, e o esquerdo a força masculina, a força positiva. A estrela representa o cristianismo, pois no dia do nascimento de Jesus Cristo, 3 sábios foram guiados até ele por meio de uma estrela milagrosa. Por outro lado, a estrela do emblema é cruciforme, com 8 pontas formando ângulo de 45 graus, as quais correspondem aos pontos cardeais e colaterais da Terra, convergindo para um único centro.
E o professor Masaru Taniguchi também fala, não nesse manual divulgador, mas no livro A Filosofia da Vida que Gera Milagres, A Filosofia da Verdade que Gera Milagres, que nós brasileiros podemos considerar essa estrela como sendo o Cruzeiro do Sul. Nós brasileiros, né? Então o professor Masaru Taniguchi nos distinguiu com essa interpretação e permitiu que nós então enxergássemos essa estrela como uma referência para nós brasileiros, que é o Cruzeiro do Sul, né? A cruz expressa a não existência da carne, da matéria, o X para anular as coisas fenomênicas. Jesus deixou-se pregar na cruz e ressuscitou como Cristo para revelar à humanidade que o corpo carnal não existe originalmente e que somente a vida de Deus é a existência verdadeira. O emblema da Seitione traz os símbolos das 3 grandes religiões do mundo, cristianismo, budismo e shintoísmo, para exprimir que todas as religiões emanam de Deus universal. E a missão da Seitione é transmitir essa verdade única, vivificando e esclarecendo os ensinamentos tanto de Cristo quanto de Buda ou do shintoísmo. Esses são os significados que encerram o emblema da Seichonoye. Agora que nós esgotamos as explicações sobre o emblema da Seichonoye, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a logomarca, né, o símbolo do Movimento Internacional de Paz pela Fé. Então, esse símbolo, ou essa logomarca, né, o chamado Movimento Internacional de Paz pela Fé, é o mesmo movimento da iluminação da humanidade. Tem poucas diferenças que nós vamos então entrar nesse assunto um pouquinho depois, né? É basicamente o mesmo, com algumas diferenças que iremos relatar para vocês daqui a pouco. Com ênfase à paz mundial, cuja logomarca foi definida em 1995 e publicado como material do Conselho número 1 de 96. Participaram do concurso promovido pela Sede Internacional da Seichonoye para a escolha da logomarca do Movimento Internacional de Paz pela Fé, 345 artistas de 11 países. Então, a logomarca está aí no canto inferior da sua folha, do lado direito, né? Em cor azul. Ao todo foram inscritas 598 propostas. A logomarca escolhida é de autoria do artista gráfico Christoph Chris Michalczak, canadense da cidade de Toronto. Ele conheceu a Seichonoye através de um exemplar da edição inglesa da coleção Verdade da Vida e foi o ganhador, né, de todos quantos apresentaram a proposta. Então, esse hoje é a logomarca da Seichonoye. Vocês veem aí que é o Movimento Internacional de Paz pela Fé. Está escrito em inglês, né? International Peace by Faith, que significa exatamente isso. E como nós dissemos, é basicamente o movimento de iluminação da humanidade, ressalvado alguns pontos que o professor Masaru Taniguchi vai esclarecer aqui no seu livro Caminho de Paz pela Fé. Então, na página 74, ele diz o seguinte: os princípios do movimento da Seichonoye constam nas palavras de abertura da revista Seichonoye número 1, de 1º de março de 1930. Significado espiritual do surgimento da Seichonoye e sua obra, que são as declarações da implantação do movimento de iluminação da humanidade. E o movimento internacional de paz pela fé não difere em nada quanto ao seu objetivo e sentido espiritual. Então, o professor Masaru Taniguchi não está revogando aquilo que foi estatuído pelo professor Masaru Taniguchi, fundador da Seichonoye. Se houvesse alguma diferença, seriam nos seguintes 3 itens. Quais são eles, né? Primeiro, o fato de evidenciar que o alvo da Seichonoye na atualidade é a paz mundial. Então, se a Seichonoye entra nessas questões de meio ambiente, também entra nas questões da genética, né? Tudo isso porque, de alguma forma, essas atividades humanas que compõem, né, a exploração do meio ambiente pelo homem e também as possibilidades que surgem da manipulação dos genes podem trazer risco para a paz na humanidade. Então ele diz o seguinte: a palavra iluminação do termo movimento de iluminação da humanidade é, de certo modo, uma expressão literária que podemos dizer que é bela, né? Seres iluminados, né? Mas, se nos indagarem a que situação concreta visa, há partes não muito claras, né? Ou seja, o que é o mundo iluminado? O que é a humanidade iluminada? Mas, em relação à expressão paz internacional, tem o claro sentido de visar a uma situação em que não haja conflitos nem guerras entre nações.
e também que todos os países prosperem através de coexistência e colaboração recíproca. Ou seja, a paz deduz-se duas coisas, né? Não só a ausência de guerra e conflito, mas também uma situação na qual todos os países colaborem entre si, um colaborando com o outro, e numa coexistência harmoniosa e proveitosa para todos. Esse é o alvo do movimento hoje, né? A paz mundial. O fato de evidenciar que essa paz mundial não é advinda do poder político ou da intimidação por armas nucleares, mas sim da fé em Deus absoluto e único. Comumente, o movimento pela paz é uma espécie de movimento político que se realiza indo contra uma política internacional baseada no equilíbrio de poder, praticada desde a antiguidade. O equilíbrio de poder é aquilo lá, né? Armamento versus armamento. Então, se alguém tem mais armamento, uma parte, a outra parte vai se apressar em querer equilibrar as forças, né? Para que os armamentos fiquem mais ou menos em condições iguais. E ao dar ênfase à manutenção da paz, como existem armas nucleares na atualidade, use-se a política que dá importância ao poder da intimidação nuclear. Então o país fala para o outro, não me ataque porque eu tenho a bomba atômica, viu? Cria-se especialmente uma situação em que, se um lado possui armas nucleares e o outro também as possuir, quando um dos lados utilizar essas armas, ambos perecerão numa guerra nuclear. Tá? Então o estoque de armas nucleares é mais do que suficiente para destruir várias vezes o globo. É isso que o professor Massamo está dizendo. Assim, nenhum dos lados usaria as armas nucleares e conseguiriam manter a paz. É uma paz obtida pelo temor. Assim, era a época do poder de intimidação nuclear, que era denominada Guerra Fria, que dominou o cenário da humanidade durante um bom tempo, após a Segunda Guerra Mundial, né, e, de uma certa maneira, vem causando seus efeitos até hoje. De fato, nessa época não ocorreu guerra entre os grandes países e disse que o poder da intimidação nuclear funcionou. Funcionou de uma forma muito tensa, né? Mas funcionou. Disse há pouco que nós não nos encarregamos da política nem da economia, portanto, não nos ocupamos com essa forma de paz. Então, de que nos ocupamos? Ocupamos da fé em Deus único e absoluto. A expressão Movimento Internacional de Paz pela Fé está devidamente traduzida para o inglês, International Peace by Faith Movement. Talvez essa expressão em inglês seja mais compreensível. Significa movimento que realiza a paz internacional através da fé em Deus. Ou seja, não é nem pela intimidação e nem pelo jogo político. O movimento de iluminação da humanidade significa despertar ou doutrinar toda a humanidade, sendo assim uma meta mais ampla. Entretanto, não sendo muito concreto, posso dizer que é difícil de compreender. O movimento internacional de paz pela fé restringe seu objetivo concretamente, ou seja, torna o movimento uma comunicação mais direta, né? Não acreditamos num Deus imperfeito que na sua criação fez o inimigo e o aliado e ele combate o inimigo. Nosso objetivo é realizar a paz baseada na fé em que reconhecemos reciprocamente que somos todos filhos de Deus. E essa é a maneira de pensar no movimento internacional de paz pela fé. O terceiro ponto que ele pretende esclarecer em relação ao movimento de iluminação da humanidade é de que, no fato da qualidade de movimento internacional, haver diversos planos para ir projetando e executando o movimento em cada país de modo coordenado e organizado. Está escrito com palavras difíceis, mas falando de um modo mais simples, demonstra um esquema em que se realiza esse movimento de modo organizado e em cooperação mútua, aceitando as ideias sábias de diversas pessoas e não de modo disperso em cada país, né? Então, só para pegar como exemplo, se nós formos falar, por exemplo, nos desafios que estão sendo lançados pela atividade humana, né, os perigos que estão sendo lançados contra o nosso meio ambiente, obviamente que isso precisa ser tratado em nível mundial, né? Porque hoje já não existe mais aquilo lá, né? Se o Brasil, por exemplo, destruir a Amazônia, isso vai ter impacto não é só aqui no Brasil, vai ter impacto em todos os cantos do mundo. Da mesma forma, né? Qualquer problema que tenha em algum país, né, e que, de repente, você tenha reflexos no meio ambiente, isso vai afetar o mundo todo, né? Por exemplo, naquele desastre nuclear de Fukushima, 2011, né, os reatores derreteram. Aquilo vai estar espalhando, de alguma forma, os rejeitos nucleares, os resíduos nucleares, né, em todo o mundo, né?
porque vai para o mar, né? E o mar que banha o Japão é o mesmo mar que banha todos os demais países do mundo. Então, nós tivemos também, em relação à questão de usina nuclear, o desastre de Chernobyl. A gente sabe que aquela radiação nuclear afetou de modo muito sensível todos os países, não só a Rússia, né? Ou a União Soviética na época, né? Na época era a União Soviética, mas todos os países que fazem não só a fronteira, mas estão relativamente distantes daquele acidente nuclear foram afetados por aquele evento, né? Então hoje não dá mais para se pensar em paz de forma localizada, né? Precisa ter uma coordenação em nível internacional, né? Então cada país integrante do movimento, o Brasil é um deles de bastante relevância, né? Precisa estar contribuindo para a formulação de um movimento que leve em conta essa condição, né? Ou seja, o que acontece de desastre ambiental num país vai afetar muito os demais, né? Por isso precisa ter uma coordenação em nível geral, em nível internacional, e cada país deve dar a sua contribuição. No início da Setionei, que começou com o movimento de iluminação da humanidade, ainda não estava definida claramente a questão como concretizar a paz. Na realidade, aquela era uma época de guerra. Creio que a atual é uma fase em que estão sendo formados diversos esquemas sobre métodos um pouco mais concretos do que os da época inicial. Então a realidade mudou daquela época de 1930, quando a Setionei foi fundada, para a realidade de hoje. Portanto, posso dizer que seja diferente do movimento do passado, mas o objetivo é exatamente o mesmo. Não deixando isso bem firme, não haveria de se preocupar muito com a mudança do movimento. Então, o professor Masaru Taniguchi vai explicar isso no volume 33 do volume A Verdade da Vida, da coleção A Verdade da Vida. Embora não seja possível, diz o mestre, palpar ou dar forma ao despertar espiritual, que é a manifestação da vida em constante movimento, valemos-nos de expedientes e recorremos a formas, palavras para expressá-lo. Ao tentarmos expressar o despertar espiritual sob uma forma concreta, damos margem ao surgimento de apego à forma. Por isso, se julgarmos que a forma de expressão do despertar espiritual seja religião, cometeremos erros, né? Então, é aquilo que a gente vem falando, o professor Masanobu vem explicando. Existe um núcleo central da verdade que deve ser adequado à pessoa, ao momento e ao lugar. Então, esse núcleo central da verdade vai ter uma linguagem apropriada que vai reunir a adequação a esses três elementos, pessoa, lugar e momento. Portanto, o mundo de 1930, quando foi lançada a Setionei, é diferente do mundo de 2020, no qual nós estamos. Os desafios são diferentes, a problemática é diferente, portanto a linguagem precisa ser diferente. Ou seja, como que a imagem verdadeira, que é de paz entre os povos, se manifesta hoje? Através de que linguagem, né? Portanto, a Setionei sempre vai falar nessa questão da adequação da linguagem ao momento que nós estamos vivendo. Ou seja, esse núcleo central precisa ser transmitido para as pessoas através de uma linguagem apropriada. É isso que o professor Masanobu Taniguchi vem dizendo, e por isso que houve esse renomeamento, ou foi inserido um novo nome para o Movimento Internacional de Paz pela Fé, hoje em dia, né? Então, tudo isso é normal, né? Mas o despertar espiritual em si transcende as formas de expressão. Para continuar exprimindo a vida através dos tempos, é preciso criar constantemente novas formas e, ao mesmo tempo, romper com as formas já ultrapassadas. Na própria Setionei, isso vem ocorrendo. Isso aqui é a palavra do professor Masaru Taniguchi, né? Ou seja, essas revalidações, né? Essas renovações que estão ocorrendo, trazidas aí para o professor Masaru Taniguchi, já era prevista pelo mestre para que o movimento continue sempre mantendo seu vigor, né? Hoje é mais adequado falar em Movimento Internacional de Paz pela Fé, porque paz é uma palavra mais concreta e mais direta do que iluminação da humanidade. Então, o professor Masaru Taniguchi, através desse movimento internacional de paz pela fé, vem tentando adequar a grande verdade que a Setionei descobriu para os dias de hoje, 2020. É isso que nós temos a dizer em relação ao emblema da Setionei e logomarca. A todos, muito obrigado pela atenção.